Mais uma vez, bom dia a todos. Este momento tão especial. Eu tive uma sensação tão gostosa agora nos momentos de adoração, que fogem até as palavras pela emoção. Sentir a presença do Espírito Santo me envolver na hora da adoração. E é bem assim. Quando nós nos entregamos aos momentos de adoração de todo o nosso coração, Ele nos envolve, nos tira a ansiedade, a tristeza, as coisas desse mundo ficam todas para trás, são todas dissipadas da nossa mente, e Ele nos traz o conforto da Sua presença, nos enche de esperança, nos revigora, nos revitaliza. Como é bom termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo fez esta afirmação. Sem o Espírito Santo, sem o tutor da igreja sobre as nossas vidas, nós não vamos muito longe. Por mais que você alcance competência técnica por tua formação, ou você frequente o ambiente acadêmico em busca da intelectualidade deste mundo, você está fadado à derrota se você não tiver a sabedoria que provém da mente de Deus. O Espírito, que é o santo tutor da igreja, perscruta tudo que há na mente de Deus, pois Ele é a essência do próprio Deus. Ele é o próprio Deus, como disse o apóstolo Pedro, após o juízo que houve sobre Ananias e Safira. Amém? Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Hoje em especial, Dia das Mães. O mundo secular, inspirado pelo capitalismo, se escolheu o segundo domingo de maio para o Dia das Mães. Pai e mãe têm que ser honrados todos os dias. Nós temos que aprender a honrar os nossos pais, clamar e interceder por eles e cuidar deles quando eles já são velhinhos. Amém? É uma responsabilidade e um compromisso que temos com Deus e com os nossos pais que geraram a nossa vida. 1 Samuel capítulo 2 nos diz assim: Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes são quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra elas. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo Senhor, pelo sacerdote Eli. Busquemos a presença do Senhor nesse momento.
Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, aqui estamos, Pai Santo, para levar adiante a exposição da Palavra de Deus, da Tua Palavra. Ora, vem pelo mover do Teu Santo Espírito e usa a minha vida, me envolve, Pai Santo. Eu concedo nesse momento, Pai Santo, coloco a Tua inteira disposição, os meus sentidos para Te servir. Usa-os conforme o Teu querer, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, Pai Santo, nos exorte, nos açoite, nos espanque, nos edifique, Pai Santo, para que possamos cumprir o Teu propósito. Possamos, Pai Santo, ser verdadeiros testemunhas de Jesus aqui na terra. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece o nosso ser por meio dessa palavra. Constrói os valores, Pai Santo, de Ana. Constrói os valores, Pai Santo, que a Tua palavra nos traz nessa manhã, meu Deus, para que possamos agregar e congregar em nossas vidas os frutos do Espírito, para que o Teu Espírito Santo possa se alegrar de habitar em nós. Nós queremos ser habitação em quem o Espírito Santo se alegra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Santo Espírito, que todo espírito imundo contrário à exposição da Palavra de Deus sejam repelidos e afugentados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir pregar hoje tudo o que eu tenho para pregar acerca de Ana. Em especial nesse Dia das Mães, você que nos assiste aí no YouTube, talvez você queira uma mensagem bem concisa, visto que aqueles que assistem pela internet são dotados de um espírito imediatista, querem as coisas mais rápidas, mais eficientes e em curto período de tempo. Eu vou fazer o máximo aqui para entregar tudo aquilo que o Senhor trabalhou ao longo da minha vida, durante toda esta semana. E eu creio que o Senhor vai falar conosco, em especial pelos valores que Ana, o destaque deste texto, vem nos ensinar. O texto que nós acabamos de ler é o canto de Ana em exaltação àquilo que o Senhor fez pela sua vida. Porque verdadeiramente o Senhor atendeu aquilo que era de maior interesse para a vida de Ana, na situação ao qual ela estava vivendo. E esse canto belíssimo de Ana, ele se assemelha ao canto chamado Magnificat, que é o canto que outra mamãe também nos traz um grande exemplo para homenagear as mamães nesse Dia das Mães. Maria, ela vem trazer muito conhecimento, a profundidade e a intensidade que tanto Ana quanto Maria exaltam a Deus por aquilo que o Senhor estava fazendo através da vida dessas mulheres, de certa forma construiu vários ensinamentos que de certa forma servirão para dar suporte à necessidade não só da igreja, mas para o coração de toda mamãe aflita que tomar a Bíblia, a Palavra de Deus, e buscar aqui um alimento para saciar a sua dificuldade, a sua demanda. Nos dias de hoje, como foi assim trazido por mim na intercessão, hoje o maior inimigo da família é a pós-modernidade, o humanismo, o viés ideológico, esquerdista, humanista, que de certa forma está entrelaçada em todas as instituições da sociedade, nas instituições de ensino, no direito. Vemos essa semana algo terrível, um cientista, biólogo, ambientalista, esquerdista, ele viajou até a Suíça buscando o direito de se suicidar. Veja os que lutam pela eutanásia. Veja as feministas que lutam pelo direito de abortar e tirar a vida da criatura mais inocente que se forma nos ventres, que são os bebezinhos, né? Então, diante de tanto humanismo, diante de tantas ideologias macabras fomentadas pelo diabo, nós vemos que a palavra de Deus, ela vem trazer uma mensagem no qual uma mulher luta para ter um filho, de sair de uma vez por todas da sua situação de opróbrio e luta pelo direito de ser mãe. Algo mais interessante que ela entrelaça a sua dificuldade, as suas afrontas, as suas aflições, ela leva tudo isso diante do Senhor, e ao mesmo tempo que ela leva
isso, em busca de uma solução diante do Senhor, ela coloca o voto dela em compromisso para que o Senhor efetue uma solução pelas necessidades de Israel. Aqui esse canto de Ana, eu queria até deixar ele para o final, para nós trabalharmos, mas ele é muito profundo. Ele traz a verdadeira adoração, ele mostra a necessidade da santidade, ele mostra a necessidade da abnegação, da resiliência, da longanimidade, perseverar em fidelidade, perseverar nos valores da palavra de Deus. Ele mostra como os inimigos terão o juízo sobre as suas vidas, porque essa vida é efêmera, e o prazer é efêmero, é provisório, é temporário. A riqueza dessa terra é provisória, é temporária, de sorte que nada dessa terra poderemos levar. Não adianta o homem em sua altivez por tudo aquilo que ele conquistou, que ele vai pensar que ele vai levar isso como os egípcios, os faraós, vão levar a riqueza para a eternidade. Não vão levar. O Senhor efetuará o seu juízo contra aqueles que ostentam-se na maldade. E algo interessante que eu gostaria de destacar, senão não vai dar tempo eu entregar, é o finalzinho do seu cântico. O cântico de Ana, de exaltação a Ana, ele adquire um teor profético, uma revelação do futuro, de algo que Deus vai realizar por meio do filho que haveria de nascer dessa mulher. O filho que vai nascer desta mulher, de certa forma, vai ungir aquele que vai estabelecer o reino eterno. No caso, Samuel, que nasceu de Ana, vai ungir e revelar sobre a vida de Davi. A chave de Davi do reino eterno é estabelecida e vai se cumprir depois de aproximadamente 3.000 anos, vai se cumprir o nascimento do Senhor Jesus, de 1.000 anos, ou melhor dizendo, depois de 1.000 anos vai nascer o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos há 3.000 anos desta revelação que está aqui contida no canto de Ana. Então vemos uma revelação do rei que haveria de vir, no caso Davi, que prefigurava, e ao qual foi estabelecida uma promessa profética de que o seu reino não teria fim. Sobre a casa de Davi seria estabelecido um reinado eterno, que se cumpriu 1.000 anos depois no reinado eterno do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós, Igreja de Cristo, somos parte, fazemos parte desse reino. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Rei e Senhor, vai reinar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Algo interessante também é que ela traz até uma revelação sobre o filho dela, Samuel. Porque nessa fase em que Ana está vivenciando aqui a sua dificuldade, não podia ter filho, era uma época em que Israel estava vivendo uma espécie de anarquia, ou seja, não tinha ninguém no poder. Se levantavam juízes emancipadores para expulsar os inimigos e, de certa forma, para proceder no comando do juridicado, tratando os litígios da nação de Israel, julgando as causas de Israel e, de certa forma, fomentando a importância de se estar compenetrado, aliançados com a lei, para poderem ser bem-sucedidos e manterem a terra. E nessa época em que Deus levantava os juízes, nós vemos que o povo não obedecia à lei. E por não obedecerem à lei, transgredirem aquela cláusula da lei, né? Se obedecerem os estatutos e os mandamentos que hoje vos ordeno, eu abençoarei a vossa terra, abençoarei o vosso gado, as vossas plantações, extirparei os inimigos de diante de vós, vocês serão cabeça e não serão cauda, se obedecerem os estatutos e os mandamentos. O povo não obedecia à lei, né? Nós vemos Eli aqui, que era um dos juízes e também sumo sacerdote, estava em pecado. Nessa época aqui, por desobediência à lei e os estatutos de Moisés, que nós vemos os filisteus, com as suas 5 cidades e estados, né, começaram a crescer economicamente, pilhando toda a riqueza de Israel. Aquilo que Deus deu como riqueza para Israel começou a ser pilhado. É tão bom olharmos para trás e vermos o exemplo em Judá, Caleb, né, vemos nos filhos de Caleb, né, eles alcançarem, né, vitória sobre os filisteus, vencerem anaquins, homens gigantescos de quase 3 metros, 4 metros de altura. E depois vemos aqui
o povo de Israel não ter um homem capaz de poder vencer os filisteus. Mas o filho de Ana venceu os filhos de Deus na oração. Agora sim dá para mim entrar na revelação profética de Ana. Veja aqui no versículo 2:10. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. Depois você lê em casa lá, que não vai dar tempo a gente se aprofundar nesse estudo. Mas você vai ver que o filho de Ana, Samuel, na sua última experiência como juiz de Israel, o povo afrontado, temendo os arraiais dos filisteus, que já estavam ali se preparando para pilhar Israel, nós vemos que eles clamam a Samuel: Samuel, nós estamos perdidos, os filisteus vêm para nos pilhar, vêm para nos arrasar e conquistar nossas terras, clama por nós. Nós vemos que Samuel toma a simbologia da água, derrama a água e força todos a se quebrantarem em arrependimento, em jejum, em pano de saco. E nós vemos que o povo se arrepende. Quando o povo se arrepende, o coração de Deus se alegra. E quando o coração se alegra, ele concede o quê? Restituição. Quando o povo clamava em arrependimento, e esse arrependimento virou adoração, porque o Espírito de Deus envolveu o povo quebrantado, Deus mandou trovão do céu e saraivou no arraial dos filisteus e dizimou o exército dos filisteus. Algo tão interessante que como dizia João Calvino, as Escrituras interpretam as Escrituras. A mãe aqui, quando ela entrega a sua solicitação a Deus: Senhor, eu quero ter um filho, e se o Senhor me der um filho, eu entrego de novo para o Senhor. Ele vai ser consagrado a Ti. Tanto é que nunca vai ser passada navalha na cabeça dele. Ele será narizeu para sempre, perpetuamente ele será consagrado a Ti. Era tudo que Deus queria ouvir, porque é através desse voto nazireu, da consagração de Samuel, é que Deus ia levantar um dos maiores juízes de Israel, que foi o último, foi Samuel. E essa grande vitória que Deus queria levantar um redentor, um remidor, um resgatador, um emancipador. E isso tudo se cumpriu, de certa forma, em partes, nessa fase da história aqui, na experiência de Ana. Deus levantou muitos outros redentores, na pessoa de Davi, na pessoa de Ciro, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor maior. Mas em especial quando essa mulher, ela colocou a sua demanda e anexou a essa sua demanda a necessidade de cumprir o propósito de Deus, nós vemos que Deus abençoou e incrementou muito mais sobre o projeto de Ana. Então vemos aqui duas revelações proféticas que se cumpriram no filho dela, Samuel, e naquele ao qual o filho dela ungiria como rei, Davi, abrindo as chaves de Davi, de um reino perpétuo que haveria de ser estabelecido na pessoa do rei Davi e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje em especial o Dia das Mães. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quão bom é poder ter as nossas mães. Eu valorizo a pessoa da minha mãe. Quão importante nós observarmos que Deus instituiu a família, e quão terrível é observar que os inimigos da família lutam contra ela e querem a dissolução e querem estabelecer uma nova forma de convívio social baseada em novas poligamias, até famílias onde há a junção de homens, pessoas com animais sendo incrementados, a nova perspectiva de família, ou casamentos polígamos. Antigamente a abominação maior era dos islâmicos, visto que um homem poderia possuir de 4, ou como os sheiks, até 40 mulheres. Hoje vemos novas perspectivas, novos estabelecimentos de família e de convívio, de consentimento de 2 homens e 3 mulheres, como eu disse, até animais envolvidos nisso. Algo importante nós observarmos que o estabelecimento da família é algo consagrado por Deus, e de gerar filhos também um grande projeto de Deus. Vemos ali em Gênesis, quando Deus estabelece a família: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne.
E vemos, como eu citei no início da introdução da mensagem, Deus prometendo reparar os danos causados pela serpente, pela infecção do pecado na primeira família, no primeiro homem. Vemos que na promessa de semente de mulher, unido ao poder sobrenatural de Deus, haveria de vir o Senhor Jesus Cristo para dar fim de uma vez por todas e efetivamente a todo o mal conflagrado sobre a humanidade desde o pecado de Adão. E vemos algo que é presente em todas as histórias do Antigo Testamento e em toda a cultura que assim estabelecida naquela época, que era algo que recebia até o nome desgraçoso, ou seja, era uma desgraça um homem se casar com uma mulher e esta não poder gerar filhos. E diante desta necessidade de algumas mulheres não poderem serem submetidas a isso, a sua amada e não poder conceber, Deus estabeleceu algumas leis provisórias e de certa forma vinham reparar essa esterilidade de algumas mulheres. Nós vemos que lá em Deuteronômio 21, verso 15 em diante, na lei de Moisés, Deus permitiu que o homem que tivesse uma mulher que não pudesse ter filhos, ele poderia trazer uma concubina, uma serva que seria colocada à disposição para que esse homem pudesse gerar filhos. E os filhos que nascessem pudessem, de certa forma, dar continuidade à herança, à posse da terra. Por isso que nós vemos aqui que Eucana, da tribo de Levi, era casado com Ana. Ana não podia ter filhos. E Eucana trouxe Penina para morar dentro de casa. E assim Penina podia dar filhos e, de certa forma, dar continuidade a toda a herança. Algo interessante observar que os levitas, eles não tinham herança. Eles eram espalhados, eles foram espalhados entre as tribos de Israel e não poderiam ter herança perpétua. Eles tinham locais de instalação onde eles adoravam, ofereciam sacrifícios, desenvolviam o juridicado, mas eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. Deus havia profetizado já lá na bênção de Jacó sobre os seus filhos. Levi haveria de carregar o sacerdócio. Depois isso é confirmado também em Êxodo 17, quando a vara de Arão floresce, a vara de amendoeira de Arão floresce, e assim fica consolidado como estatuto perpétuo que os levitas seriam sacerdotes. Então Eucana trouxe a concubina para dentro de casa. Talvez cometeu o mesmo erro que Abraão cometeu, visto que Sarai não podia ter filhos, e ele traz a Agar para dentro de casa. Algo de triste a se observar é que algumas pessoas nasceram para ser escravos naquela época, mas infelizmente tiveram uma oportunidade de serem trazidas para dentro da casa de seus senhores, e quando ali tiveram contato com seus senhores, quiseram roubar o marido de suas senhoras. E isso foi algo complicado. Veja quanta tribulação quando Abraão tentou ajudar a Deus e trouxe Agar para dentro de casa. Agar tentou roubar o marido de Sarai, e isso foi algo terrível. A Penina vai cometer o mesmo erro, né? Penina vai cobiçar o Eucana, vai tentar tomar o marido de sua senhora. E ela trazia ali, Penina trazia muita provocação, né? Trazia muita provocação para com a Ana, e a Ana sofria muito. Vamos aí no capítulo 1 para a gente confirmar isso que a gente está falando, né? Veja que eles saíam aqui, a Eucana com a sua esposa amada Ana, sua concubina Penina e seus filhos, todos os anos, anualmente, saíam para as grandes celebrações, as festividades. No calendário de Israel, nós vemos o chamado calendário religioso, que contém várias festividades. E em dias especiais se ofereciam sacrifícios pacíficos. E nesses sacrifícios pacíficos, a melhor parte do sacrifício ficava com o sacerdote, ou para o sacerdote, era oferta movida ao Senhor. E a outra parte era comido entre o familiar com os seus parentes, com os seus amigos, numa grande confraternização entre as famílias de Israel. Veja algo interessante aí no versículo 1:4. No 1:3.
Todos os anos este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, serviam como sacerdotes. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com a sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas, porém dava uma porção em dobro para Ana, pois a amava, e apesar de o Senhor tê-la deixado estéril, Então nós vemos aqui que Eucana verdadeiramente amava a sua esposa. E a demonstração desse amor é que na hora ali da celebração, de divisão no sacrifício pacífico, na parte que lhes cabia, a família de Eucana, ele dava uma porção especial para Ana. Mas mesmo assim, imagine, né, ele dando aquela porção, dando ali um pedaço de filé mignon, em porção dobrada para Ana, a Penina vendo tudo aquilo, né? Como é que a Penina se sentia? Vou provocá-la mais ainda, porque ela está levando a melhor parte do sacrifício. Ela recebe mais amor do meu Senhor. Então as provocações eram intensas. E isso trazia muito constrangimento. Com certeza ela abraçava os seus filhos, a Penina, e provocava mais ainda a Ana, que não podia ter filhos, né? Quão terrível essa situação, né? Muitas vezes nós vemos as promessas da palavra de Deus se cumprindo na vida dos nossos irmãos, e nós olhamos que somos tão seres humanos quanto as pessoas que estão sendo abençoadas. Cada um de nós tem a fisionomia diferente, nós só mudamos o RG e a foto, né? Mas as condições orgânicas são um tanto que diferentes. A capacidade de resiliência, a capacidade de suportar de algumas pessoas são mais fortes do que a dos outros. Tem pessoas que têm a capacidade de resiliência, de suportar por mais tempo do que outras pessoas. Outras demoram bem mais para aprender as qualidades e as virtudes de um verdadeiro cristão. Então aqui nós vemos que Ana, ela aguentou muito tempo as coisas caladas. Só que chegou um momento, chegou a um ponto que ela já não estava aguentando mais as provocações de Penina, ao ponto de chorar, numa época em que todos estavam celebrando após os sacrifícios pacíficos que eram realizados. A presença do Senhor estava ali, mas ela se entristecia e chorava. Veja dentro das igrejas hoje, né? Isso acontece muito no meio pentecostal, quando tem ali um profeta, e o profeta começa a entregar recado, entrega recado para um, entrega vitória para outro, né? A igreja enche no dia que tem um profeta entregando recado, né? As pessoas não conhecem nada da Bíblia, mas quando tem um profeta falando, um porta-voz de Deus, o povo se alegra, né? E tem pessoa que sai triste no dia em que o profeta vai na igreja. Já teve muitas mulheres que vieram falar comigo, principalmente mulheres, né? Que vieram falar comigo que lá na denominação dela veio um profeta, entregou vitória, entregou promessa, encheu o coração dela de esperança e aquelas promessas não se cumpriram. Ou parece até que Deus agiu com acepção. Escolheu algumas mulheres para abençoar naquele dia, alguns homens para abençoar naquele dia, e a vida dessa pessoa não foi abençoada, porque aquilo que a pessoa mais queria não foi atendido. E é terrível isso, né? Dá-se a entender que nesses cultos parece que há essa terrível acepção, onde Deus escolhe um para a vitória e outros Deus fica lá de cima da sua mesa celestial. Não chegou a tua hora ainda, aguarda aí, faça mais 40 campanhas que eu vou te abençoar. Será que Deus está assim, realmente tratando as pessoas dessa forma lá no céu? Eu não consigo ver Deus dessa forma, porque quem faz a pessoa esperar geralmente são seres humanos, né? Geralmente coisa de criança, né? Uma criança chega para outra e fala assim: me empresta o seu lápis? Não vou emprestar meu lápis para você. Aí no dia seguinte, aquele menino que não emprestou o lápis, vai pedir: dá para você me emprestar a sua borracha? Não vou te emprestar o meu lápis, porque a borracha, porque você não me emprestou o lápis naquele dia. Então, entre crianças é que existe essa provocação, né? Entre seres humanos também, né? Vou me vingar, vou te pegar de esquina e vou tratar você 2 vezes mais do mal que você me fez algum tempo atrás. Então, será que nós podemos contrastar Deus dessa forma com a mesquinhez dos seres humanos? Nós que somos feitura sua, feitura de Deus, a imagem e semelhança de Deus? Não, nós somos infectados com o orgulho do diabo, né? Então Deus não trata os seus filhos dessa forma.
Gente, eu fiz questão de enfatizar no início da mensagem toda aquela conjectura da situação de Israel para mostrar que o sacerdócio de Eli estava em pecado. Você vê que logo no comecinho do texto ele já fala de Eli, no versículo 3, ó. Eli, Ofni e Finéias eram os sumos sacerdotes e juízes. Eles estavam em pecado. Então tem muita gente que pensa assim, né? Ah, quando é que Deus vai me abençoar? Quando é que Deus vai te abençoar? No momento certo em que você coadunar aquilo que você deseja, quando você tiver com musculatura espiritual adequada para cumprir o propósito de Deus. Especificamente aqui no texto de Ana, nós vamos ver que Deus está querendo levantar, fazer algumas correções dentro do sacerdócio. Porque a casa do sumo sacerdote se corrompeu. E não tinha pessoas perceberam, mas estavam empurrando com a barriga a espiritualidade e o culto a Deus naquela época, né? Se você olhar no capítulo 2, aí você vai ver toda a corrupção, como eram gulosos, como eram gananciosos, como eram imorais os filhos de Eli. E Eli era um sumo sacerdote negligente, né? Se o Senhor Jesus Cristo entrou dentro do templo e expulsou os cambistas, porque começou a se descaracterizar o sacerdócio, começou a se descaracterizar, e por isso havia uma necessidade de se levantar um homem para reparar tudo isso. E Deus vai encontrar aonde esse homem? Onde é que Deus vai abrir uma porta, um novo caminho? Vai traçar um novo plano? Por meio de Ana. Porque quando havia a necessidade dessa mulher, quando havia, ela vai unir essa necessidade, essa ansiedade, e ela vai colocar essa necessidade, essa ansiedade em correlação com a vontade de Deus de estabelecer esse corretivo sobre o sacerdócio, esse corretivo na casa do Senhor que estava corrompida. E aí vemos aqui no versículo 9, veja no versículo 8, Eucana se dirigindo a Ana. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Nesta ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar no templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. É aqui que entra em ação. É aqui que Deus começa a estabelecer sobre a vida de Ana um novo caminho. Uma porta se abre. A solução começa nesse momento em que ela, amargurada, coloca toda a sua necessidade, todas as suas aflições, tudo que ela estava passando diante do Senhor. Algo muito importante que nós devemos ter em exemplo na vida de Ana. Vamos entender que Ana, Raquel, vamos entender que Eva, vamos entender que Ruth, Esther e todas as mulheres em suas